Tá começando o MMA com Osvaldo, podcast do maior especialista em MMA do Brasil. Ele, Osvaldo, hoje... Ele caiu no doping, né? Vocês ficaram sabendo. Hibisco tá pegando agora, caiu com chazinho de hibisco. Pegou 14 anos, então ele tá com os advogados dele. E 14 anos de prisão, 14... né? Tá com os advogados dele lá, tá tentando... Inclusive é o mesmo Johnny Depp, o advogado caríssimo, mas... E aí ele não pôde vir. Ele não pôde vir. Tá lá montando o caso, não pode vir, chamou 2 estagiários. Eu sou o Alexandre Níquel, @Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L. E eu sou o Thiago Pamplona, @Thiago Pamplona, Thiago sem H, o advogado Johnny Depp, que é especialista em divórcios e doping. Doping de chá de hibisco. 2 especialidades grandes dele. Falando em doping, Alexandre, que não tem absolutamente nada a ver, mas falando em doping, gostaria de perguntar pra você, já pra começar o episódio assim... Pra gente fazer uma carreirinha agora, cheirar um raio. Caralho. Antes de começar o episódio. É essa a tua pergunta? Não tinha nada a ver com isso. Qual o maior feito... Será que essa é a palavra que eu tô... Qual o maior feito da sua carreira? Ah, não tenho. Não tenho nada. Eu tenho um fácil aqui. Eu não tenho. Qual o teu? Charles do Bronx comentou meu Twitter. Ah! Esse é o meu maior. Pô. Tem nada do que eu fiz é maior do que um comentário do Charles. Ele me respondendo no WhatsApp não é tão grande assim, porque as pessoas não sabem, né? Uhum. Mas no Twitter, todo mundo sabe que a gente é irmãos agora. A gente é irmãos. Ficou muito ruim isso, né? Mas vou assumir. Não. Tá tudo certo. Eu não... Bom, a gente almoçou com o Demian Maia, né? Já almoçou com o Demian, é um baita feito. Esse aí foi valeu a pena fazer podcast. Sim. Tá por aí. Eu abracei algumas vezes o Minotauro. São grandes feitos também. Abraço pesadíssimo. Abraço. E casca grossa. A última vez que ele me abraçou, ele me apertou e vamos ver se você é duro. E ficou me apertando. Eu falei, eu sou ex-atleta, pode me apertar. Foi um diálogo maravilhoso que eu tive. Beijo, Minotauro, convidadíssimo aqui pro nosso podcast. O Minotauro não vem. Ele já disse que viu umas 3 vezes. Não, o Minotauro não vem, ele vai ficar lá. Eu vou mandar um áudio agora pro Minotauro. Ao vivo aqui. Mãos pesadíssimas. Fala, Minota. Pô, tu tá em São Paulo esses dias? Anima de gravar um podcast hoje ou amanhã, aqui no estúdio. Bom que tu conhece também, né? Ficou de vir, nunca veio. Abraço, valeu. A gente vai fazer isso até o Minotauro vir aqui. Já. Todo episódio. Pronto. É o nome do quadro. Minota. Porra, foi bom. Foi bom. Nos anos 90 isso faria muito sucesso. Obrigado. Minota. Parabéns. Obrigado. Não, realmente foi bom. Foi rápido. Perguntei sobre esses feitos, porque hoje nós vamos falar dos duplos campeões do UFC e daqueles que tentaram a dupla campeoniosidade, que não conseguiram. Vamos fazer isso em ordem cronológica. Ou seja, nosso primeiro, né, quem abriu as portas para esse esquema de champ, de double champ, foi o queridíssimo Conor McGregor. Não teve um que tentou antes? Não. O Dana White não deixava. Ele fazia você... Se você quisesse o cinturão de outra categoria, você tinha que abrir mão da sua para tentar o outro cinturão. O Aldo tinha falado uma época de subir. O BJ Penn não tinha. O BJ Penn conseguiu 2, mas foi isso, assim, em momentos diferentes. Não foi simultâneo. Não é champ. É champ. Não é champ na mesma frase. Mas aí é porque a lei não deixava na época, né? Exatamente, mas aí precisou de alguém pra mudar a lei. E esse alguém foi o menino McGregor. Foi o único que conseguiu contornar o Anderson Silva quis fazer isso. E não deixaram, né? O GSP ia subir pra 8-4 pra fazer a super luta lá com o Anderson. E o Dana White não deixou. Era o lance de... Recebi a notificação, achei que era o Minotauro já. Era o lance de... Beleza, pode subir, rola. Disputa o cinturão, mas tem que abrir mão do 7-7. E aí nunca rolou. E o McGregor conseguiu. O McGregor nocauteou o Aldo. E aí já subiu pra pegar o cinturão com o Rafael dos Anjos. A luta caiu. Teve todo aquele bolo com o Nate Diaz. E aí ele veio e nocauteou o Eddie Álvares depois, que venceu o Rafael dos Anjos. E se tornou o primeiro champ do UFC. Tá bom. Não, eu entendi a tecnicalidade disso. Não sei se eu concordo, mas tudo bem. Foi o primeiro mesmo. Que a gente tá falando de simultâneos, né? A pessoa que detém 2 cinturões ao mesmo tempo. McGregor foi o primeiro. Isso aconteceu no dia... só pra gente ter aqui
uma base histórica também, né? Pra gente encher aqui o ouvinte de informação. É 2016, né? 2016. Isso, 2016. Venceu Ed Álvares, nunca defendeu nenhum desses cinturões, mas é o primeiro Champ. O segundo a fazer esse feito em 2018, julho de 2018, foi o querido Daniel Cormier. É verdade, né? É verdade. O menino Cormier, ele chegou no UFC de pesado, fez 2 lutinhas de pesado, desceu pra meio pesado. Um pouquinho por causa do Caim, né? Né? Porque eles eram brothers. Eles eram brother, o cara não dá, né? Foi tipo isso. E ele desceu pra meio pesado. E também porque dava, né? O cara era Ele era baixinho, né? baixinho, tava sempre escorrendo pra trás, por fora do calção. Era só dar uma maneirada. Uma dietinha e 20 minutinhos de cardio a mais. Não devia ser uma dieta Ele tão... batia. Se bem que eu não sei se ele não tinha algum problema com peso além de dieta, né? Porque eu acho que talvez ele tivesse. Ele é um cara definitivamente com a genética pra engordar, né? Porque se o cara atleta em altíssimo nível, Olimpíada e os carai é gordinho, é porque ele tem uma genética fodida, né? Mas também forte para um caralho. E ossudo. E aí a primeira luta com ele pelo cinturão foi John Jones. E aí ele perdeu. Logo depois que essa luta passou, o menino John Jones teve aquele lance, né, de atropelar uma grávida e deixar ela sem socorro. E depois voltar pra pegar a maconha que ele deixou no carro. Terça-feira, né? Uma terça-feira na vida de John Jones. E aí o UFC decidiu tirar o cinturão dele, que eu achei que foi uma manobra muito radical por parte do UFC. É que tu vai tirar um negócio que não tira de verdade, né? É tipo um castigo, né? Mas não tira de verdade, né? Até porque propriamente não tira, né? Ele tem um cinturãozinho que ele não tem o que devolver. Não tem como devolver, mas tirou o título, né? O título, assim, o nome campeão. Sei lá, eu não sei. É a mesma coisa, eu falo, tu não é mais o Thiago, sabe? Tipo... Não, é diferente, pô. É diferente. Eu não sinto peso de... Tanto é que o próximo cara, o cara que ganha o cinturão depois de alguém que tiraram de forma injusta. Não, mas tiraram o cinturão. Não, sempre fica aquele... mas não... Aí o cara precisa defender umas 5 vezes e ainda fica... mas só ganhou porque... Eu vou te dar um exemplo que eu vou concordar com você. A partir de agora eu vou dizer, Nico, você não é mais o host do MMA com Osvaldo. Tá. Mas todo podcast tu tá apresentando. Mas você não é mais o host. Você não pode mais botar na bio do seu Instagram que você é host do MMA com Osvaldo. Mas todo episódio tu tá lá e tu tá fazendo. Não faz muito sentido. Mas aí, e aí ficou vago, né, esse cinturão depois. O Cormier conseguiu ele. E... aí teve uma treta lá com o John Jones também, que lutou de novo e perdeu, porque foi um chute na cabeça, mas ele tava dopado, e o John Jones sempre fazendo merda. Outra luta com o John Jones caiu em cima da hora, né, que foi até aquela do UFC 200, que foi antes do chute na cabeça, que entrou o Anderson, mas que não valeu o cinturão. Enfim, história aí do meio pesado. E aí, em 2018, ele subiu para os pesos pesados para tomar o cinturão de Stipe Miocic, e assim o fez, vencendo o Miocic por nocaute ainda no primeiro round. Uma luta icônica. E defendeu esse cinturão contra o Derrick Lewis. Defendeu o cinturão pesado. Então ele tem defesas. Essa luta contra o Derrick Lewis tava... Até o Derrick Lewis sabia, né? Essa aí, que não ia dar pra ele, né? Difícil, né? E aí depois perdeu 2 vezes seguidas pro Stipe Miocic e se aposentou. Essa é a história do Cormier. Não, mas quando é que ele ganhou? Ele ganhou do Médio do Gustafsson, né? Ele ganhou, se eu não me engano, foi do Anthony Johnson. Eu acho que foi do Anthony Johnson. Aí depois ele... Outra luta visualmente fácil, né? Uhum. A luta em si foi... Parece que o Anthony Johnson deu uma desistida, assim, né? Na luta, né? Então ganhou, mas ganhou fácil. Aí... Cara, o foda do Cormier é que ele é pra sempre o 02, né? Ele é pra sempre o 02 do meio pesado. Ele só foi campeão porque o John Jones não tava lá. E no pesado, ele é o 02 do Miocic, que venceu ele 2 vezes. E no wrestling é o 02 do cara que eu sempre esqueço o nome, que é o maior wrestler mas o de cara todos os foi pra tempos. Olimpíadas e foi campeão de 2 categorias do UFC. Acho que ele não deve se sentir o 02. Mas ele nunca foi campeão olímpico. Tudo e ele bem. sempre perdeu os títulos importantes pro... Acho que é o Jordan Burr, alguma coisa. Que é um wrestler... Enfim,
Cormier é fantástico. Um lutador, assim, fantástico. Teve ótimo azar. comentário. Eu gosto dele comentando também. Eu gostava mais Antes dele xingar o Caio. antes dele xingar o Caio. E ele é muito parcial, cara, com a galera dele. É nojento. Eu Chega gosto a de ser nojento. parcialidade. Eu gosto quando é pro Brasil. Quando é contra o Brasil, eu não gosto. E extremamente imparcial, a minha opinião. Que a parcialidade, ela É um prato que se come frio. é um lance que gera reação. Por isso que eu gosto. É melhor do que morno. Eu prefiro que o cara esteja falando mal do Charlinho ou de qualquer lutador do que não falando nada. Eu prefiro a emoção. Entendo seu ponto, mas eu acho que dá pra ter essa emoção sem ser parcial. Você pode falar mal de alguém ou falar bem de outro alguém, mas sem o quesito parcialidade. Troca o quesito parcialidade pelo quesito polêmica. Vou falar mal do Borrachinha e vou falar bem do alguém. Uhum. Né? Pela polêmica. Beleza, tudo bem. Mas porque o cara é meu brother? Porque eu gosto mais dele? Não necessariamente que é brother, mas tu tá torcendo pro cara. Tu é a favor do Brasil, né? É esse teu... Eu sou a favor de qualquer uma, essa é a diferença. Como profissional, se eu fosse um comentarista, um narrador, alguma parada assim... Um rodeio. Vai ser sempre um touro. Eu acho que, por exemplo, se... Sei lá, vou narrar uma luta do UFC. Eu acho que tem uma editoriazinha ali de... Pô, vamos puxar um pouquinho mais pro Brasil, pra galera gosta. Eu acho que tem. Mas eu acho que como comentarista, sempre tem a torcida. E eu acho que tá tudo bem ter a torcida. Mas não é o lance da torcida, é o lance de defender, é o lance de... não sei se tá pegando não, porque ele é muito duro. Tipo, o que ele fez lá com o Caio também, tá ligado? O Caio benzão botando o tempo todo, aí ele mas o outro tá defendendo também muito bem, tá ligado? Aí eu acho que se passa um pouco. Vai além de torcer. Uhum. É realmente pesar os comentários pra um lado Tá estragando o sempre. ambiente. Tá estragando o ambiente. Tá trazendo uma energia ruim. Ainda bem que o Caio lutou com o umbigo tapado naquela luta, né? Porque senão a energia ruim do Cormier teria entrado nele. Caio Picon, não tem Caio erro. Picon. Então, Daniel Cormier, segundo duplo campeão do UFC, defendeu os 2 cinturões, mas depois perdeu pro Miocic e se aposentou. E aí, cronologicamente, aqui na nossa linha do tempo, ainda em 2018, em dezembro de 2018, a Amanda Nunes, que já era campeã peso galo, subiu e enfrentou Chris Borg. Chris Borg? Sim. Isso foi na 66, não foi isso? Foi isso mesmo. Chris Borg, em dezembro de 2018, nocauteou a Chris Borg e garantiu o segundo cinturão. Esse é um cinturão que eu acho que vale legal, né? Caralho. Que ela pegou uma adversária muito difícil, que ninguém quer, no peso de cima, foi lá e ganhou. Queria muito uma segunda luta, infelizmente não teve. Não vai ter mais, né? Quando se aposentou. Mas essa pra mim é a sensação de ela realmente escalou uma montanha maior e vamos lá. Só que aí a tristeza da parada é que não tem muito como defender, né? Daí defender. Acho que ela defendeu o cinturão. Ela foi a única que depois de ser dupla campeã, defendeu os 2. Porque o Cormier defendeu só o pesado, depois que ele foi duplo campeão. Ele não voltou pra defender o meio pesado. Amanda, logo em seguida, ela desceu pra defender contra o Holly Holm, subiu pra defender com a Germaine de Randomir, e aí depois pegou Felicia Spence, a Menga Anderson, Juliana Penha, oscilando aí nas categorias. Ela realmente dominou as 2 categorias e se aposentou como campeã dupla. O que é um feito desgraçado. Não, eu tô dizendo que a competitividade da categoria de cima não é muito grande. Né? Não tinha. Gente, infelizmente. Então acho que vai acabar, é uma chance que acabe, né? Dana White disse que é bem provável que acabe. Acho que tem, 5 pessoas. Tipo isso. E aí quem conseguir descer pra 61 que desça. Quem não conseguir, olho da rua! Amanda Nunes, dupla campeã, definitivamente a maior lutadora de MMA de todos os tempos. Alguma dúvida quanto a isso? Não. Tá bom. Se o ouvinte discorda, deixa nos comentários. Maior em feitos, né? Acho que... Não, mas... maior... Que popularidade? Não, popularidade não. Acho que vai ser pra sempre a Honda. Vai ser então, difícil tirar da Honda. Acho que como atleta, a maior de todos os tempos. Acho que é isso. Este podcast tem apoio de KTO, o melhor site de apostas que está com a MMA Cosval desde o início.
Ali a gente sempre fala do UFC, das lutas que estão rolando, mas tem várias outras ligas por lá. Tem várias outras paradas, vários outros esportes por lá. Tem futebol, tem basquete, tem vôlei, tem muita coisa. Fácil de colocar o dinheiro, fácil de tirar o dinheiro. Se surgir alguma dúvida no Instagram do KTO_Brasil, o pessoal responde no Twitter também. E a gente tem um cupomzinho de free bet que o Thiago vai explicar para vocês. Cupom de free bet para o nosso amigo ouvinte, quando for fazer o cadastro na KTO, coloca o cupom Osvaldo com W, para garantir 20% de free bet. O que isso quer dizer? Quando você coloca o seu depósito, coloca o seu dinheirinho, que é muito fácil de colocar, você ganha 20% a mais valor. Se colocou 100, vira 120, se colocou 50, vira 60, para você apostar lá como quiser. E lembrando que apostas esportivas deixam a luta ou o esporte que você está assistindo muito mais gostoso de assistir. De verdade, é bom demais. KTO.com, KTO.com, KTO.com. E aí, seguindo aqui a nossa cronologia, em janeiro de 2019, né? 2018 foi um ano de muitos duplos campeões. Tivemos Cormier e Amanda Nunes. E em janeiro de 2019, Dillashaw, que tinha recuperado seu cinturão na 61, resolveu descer para tentar a sorte contra Henry Cejudo. Mas aí ele foi na farmácia e me dá... E dá 6 diuréticos. Tá vendo essas prateleiras daqui pra lá? Daqui pra lá? Me dá as 4 prateleiras de baixo daqui pra lá que eu vou tomar tudo. Ai, mas, senhor, é só com receita esses Cara, remédios. Eu não ligo. Ele ficou o Christian Bale quando fez aquele O Maquinista. Ele ficou muito magro, né? E... Parece que foi a base de Herbalife. E caiu por... Aqueles EPO, né? Aquelas paradas loucas lá. E também tava mal, né? Visualmente tava meio mal pra luta. Tava mal. Só precisou tomar um murro na cabeça. E aí já deu uma bambeada e foi nocauteado pelo Henry Cejudo. Um resultado que poucos esperávamos. E aí depois caiu no doping lá, ficou um tempo suspenso, se fudeu. Tentou ser duplo campeão, acabou perdendo tudo. Perdeu o cinturão que tinha, o cinturão que ia tentar e a honra. Pois caiu no antidoping pesado. Ficou 2 anos suspenso, né? Foi. E o legal dele é que ele assumiu. Isso aí foi o mais legal. Ele falou, galera, não tava conseguindo bater o peso, tomei os bagulho. Isso eu achei enobrecedor da parte dele. Não são muitos que assumem, né? Eu não sei se enobrecedor é a palavra. Eu acho que é... Pô, eu acho que é meio que obrigação, né? Fez merda e fala, fiz merda mesmo. Em tempos em que muitos não fazem o mínimo, o mínimo se destaca. Lindo, vou colocar isso no subnick do BMSN. Qual os caras que assumem que tomaram os negócios, cara? Não tem, cara. Uns 2, 3 aí. Não tem, de fato não tem. A primeira ele desculpa podia ter segurado pra sempre com... Suplemento foi... Não sei. Tomei um Gatorade só. Não sei. É que eu acho que o EPO é uma outra parada, né? Eu acho que tu não tem como... Eu acho que não é um lance que tá no suplemento, não né? Vem na proteína. Eu acho... Pode ser que você esteja injetando whey protein na veia. É tipo, se eu chegar semana que vem aqui com 350 ml de silicone em cada teta e falar... Não sei. Eu só comi no burger ali, pô. Eu comi um hambúrguer. Sei lá o que é isso, cara. Bati. Não dá. Acho que o EPO é mais ou menos isso, assim. Pode crer. Não tem... Fica foda, negar. Dillashaw, então, teria tudo pra ser o 4º duplo campeão do UFC, mas não conseguiu. Porém, abriu um caminho para o menino Cejudo, que deu um pau no Dillashaw e pensou, se pá nessa 61 dá pra mim. E aí, como o Dillashaw foi destituído do cinturão, porque estava dopado, rolou o cinturão entre Henry Cejudo e Marlon Moraes. Marlon Moraes estava voando, estava benzão, disputou o cinturão contra o Cejudo. O Cejudo acabou vencendo o Marlon Moraes e virando assim duplo campeão. E ele ganhou nas Olimpíadas também. Então ele é champ. Triple C. E é o campeão mais jovem, né? Campeão mais jovem. Não, o Henry Cejudo, a gente não valoriza muito ele, mas o Henry Cejudo é um atleta, puta que pariu, fenomenal. Fenomenal, cara. Pra mim, até hoje, ele não ganhou do Demetrius Johnson na segunda. Mas tudo bem. Eu entendo, ele é ótimo mesmo. Mas não ganhou. O Demetrius Johnson é o maior de todos os tempos nessa categoria, né? Tipo, não tenho o que dizer.
Mas esse feito do cara ganhar 2 cinturões no UFC e ser medalhista olímpico com 20 anos, 19 anos, sei lá quantos anos ele tinha, é um feito muito grande, cara. Pô, pena que ele perdeu aquele ápice da carreira ali, né? Ele perdeu uns 3 aninhos Pois ali. é, ele ficou nesse jogo aí de vou me aposentar, quero melhores condições com o UFC, e aí acabou perdendo tempo. Acho que é um a cada 50 que consegue, né? Uma negociata boa Uhum, com o UFC. uhum. Então... E ele não tinha esse apelo do público, né? Mas ele tentava, né? Só que ele foi por um caminho de... É porque assim, o Cerrudo ele tinha tudo pra ser um cara respeitado. Um cara que a gente... Samurai! Esse cara aí é um guerreiro. Mas ele foi pro lance do trash talk meio bobo, e aí acabou ficando meio cringe, né? É porque era ruim, né? Pois é. Talvez se ele tivesse abraçado um outro personagem, o personagem do Samurai. Mágico! O personagem do cara sério, do atleta, vídeo treinando e dando seminário, não sei o quê. Um Potão, um Demian Maia. Eu acho que ele seria esportivamente muito respeitado e talvez isso melhorasse a forma com que o público vê ele. E aí eu acho que quando o público não lhe respeita, você perde valor de mercado. E aí foi o que aconteceu com o menino Cerrudo. Se tivesse conversado comigo, eu teria dado essa dica pra ele antes e estaria eu e ele agora almoçando em Las Vegas. Eu acho que ele deveria ter saído do UFC e tentado um quarto esporte. Um terceiro esporte. Golfe. Qualquer coisa. Imagina se ele ganha, fica campeão de outra parada. O que será que ele é bom? Eu não sei, mas dá pra... Tem tempo hábil de E ele é fazer alguma atleta, coisa. né? Ele tá 50% melhor em qualquer esporte do que toda a população ali. Acho que tem como ele ser muito bom num esporte que tem ligas menores, talvez, assim. Uhum. Mas, tudo bem, tem... Ele ajuda, ele fala um português, ele ajuda vários atletas brasileiros. E aí, isso tudo aconteceu em junho de 2019, né? O Dillashaw tentou em janeiro, logo depois o Cerrudo subiu e pegou o cinturão da 61. E aí, em março de 2021, foi a vez de Israel Adesanya tentar o duplo campeonato em cima. Ele já tinha meio que dado uma limpada na categoria, né? Limpada sim, né? Venceu o Whittaker, venceu o Romero, venceu o Borrachinha, tinha tomado o cinturão do Gastelum. Então todo aquele top 5 ali, ele já tinha vencido. Subiu pra categoria de cima pra tentar a sorte contra Jan Blachowicz. Mas confiou demais na habilidade, né? Confiou demais. Não quis ganhar muito peso. Acho que ele faltou peso pra ele bater assim, né? Ele bateu bem, acho que foi. Ele não bateu 2,05. Acho que ele bateu abaixinho. Bateu 2,02, então alguma coisa abaixo e tava, sei lá, com uma pizza na mão e não... E aí é muita diferença, né? É muita diferença. Principalmente quando estamos falando do poder do polonês. Que, né, tem a mão pesada, é duro. Mão pesadíssima. E aí foi uma luta de... Só derrubou o cara ali e não tinha muito o que fazer, né? E aí foi amassado pelo Jan Blachowicz, perdeu a sua invencibilidade, que seria também uma história foda. Se ele vencesse o Blachowicz ali e fosse, duplo campeão invicto. Seria uma bela de uma história. E o Blachowicz nem é um nome tão legal. Essa não é a parada. Ele poderia ter, pelo menos tentado o John Jones, que era o lance que... Ele ia tomar no... Não ia rolar pra ele também, mas... Pelo menos ia ganhar mais dinheiro. E o Blachowicz podia ter sido legal com o Adesanya, né? Ter deixado ele ganhar só pelo legado do cara. Faz sentido. Faz sentido. Acho que é o que qualquer pessoa faria. É o que o amigo faria. É o que o amigo faria. E aí, a Adesanya tentou e não conseguiu entrar nessa seleta lista dos duplo campeões. Isso foi em, como eu falei, 2021. E esse ano, em 2023, nós tivemos Volkanovski subindo para enfrentar Islam Makhachev pela tentativa de duplo campeonato. O Volkanovski também, que definitivamente deu uma limpa na categoria. Venceu o Max Holloway 3 vezes. Venceu o Brian Ortega. Tomou o cinturão Não. Ele tomou o cinturão do Holloway. Venceu o Aldo antes, tomou o cinturão do Holloway. Aí pegou os... Enfim. Não tem mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer ali. E aí subiu para os leves e acabou perdendo numa decisão... Eu não vou chamar de controvérsia, mas uma decisão apertada contra o Islam Makhachev. E pra mim, o Volkanovski saiu maior do que o Volkanovski saiu maior do que o Makhachev nessa luta. E o Volkanovski é pequenininho, né? Também Ele não... Mas ele tem uns bração.
Tem pegadura grande. Mas foi uma luta legal, foi um lance. Foi um lutão, Apesar pô. de os dois não terem tanto apelo como personagem, foi uma luta muito boa. Uhum. O Makhachev não tem apelo aqui, né? Mas pros lados... Aqueles outros lados lá, que é literalmente um outro mundo. Mas acho que assim, os mercados tipo Estados Unidos também não, né? Não tem. Ocidente não tem. É para o lado do Oriente. E o Volkanovski muito pouco, né? Mas apesar do Volkanovski ser um cara mais... Parece um cara Muito mais legal. Só que ele é amigo do Hasbulla, né? E aí ele perde um pouquinho aí de respeito. Pô, mas aí ele foi lá... Isso é legal, porque como o Volkanovski foi bem, não duvido que depois rolando, sei lá, o Charlinho de novo recuperando esse cinturão, role um Charlinho e Volkanovski, role um Volkanovski... Se ele continuar limpando a categoria de baixo, ele vai precisar subir de novo, né? Pra tentar alguma coisa nova. Agora vai ter o Volkanovski Pantera, que é o campeão interino. Não sei quando é que esse episódio vai sair, né? Possivelmente a luta deles com o Pantera vai ser em julho. Então é bem provável que esse episódio saia depois de julho. E... Eu já sabia que o Pantera ia ganhar. Deu o Volkanovski! É isso. Esses foram todas as pessoas que tentaram ser duplo campeões no UFC. Apenas 4 conseguiram. Conor McGregor em 2016, Daniel Cormier em 2018, Amanda Nunes em 2018 e Henry Cejudo em 2021. 2019. Henry Cejudo em 2019. Quem tu acha que pode ser? Boa. Quem eu acho que pode ser? Malhadinho. Malhadinho pode ser. Malhadinho pode muito. Malhadinho pode ser e pode ser o descendo, né? Que é improvável, que nunca aconteceu, na verdade. O único que tentou foi o Dillashaw e não deu bom. Todo mundo é subindo. Então o Malhadinho vai conseguir o cinturão dos pesados e vai... Só que vai ser o seguinte, a história do Malhadinho vai ser boa. Ele vai perder pro John Jones. Ele vai conseguir a luta com o John Jones. Vai perder. Vai descer pros meus pesados, fazer 2 lutinhas no meu pesado. Vai ser campeão. E aí já vai disputar o cinturão com um outro campeão que vai ser depois, sei lá, Cyril Gane vai ser o campeão. E aí ele vai amassar o Cyril Gane. Essa vai ser a trajetória do Malhadinho. E quem bate 205 bate um 170 também, hein? E aí ele vai descer. 170 é loucura. Cara, dá, velho. É peixe, comer bastante peixe. Será que o Malhadinho bate 8-4? Acho que não, né? Não. Mas se bem que... Acho que não deve ser saudável. Mas eu acho que demorando todo mundo consegue, né? Pode demorar Porque eu acho que ele e o Borrachinha em off ficam no mesmo peso. Tô falando sério. Caralho, quão ridículo é a borrachinha, né? Como assim? Não, de gigante, né? Ele é muito grande. Não faz nenhum sentido. Só que ele é muito grande, ele é muito musculoso, né? O Malhadinho é musculoso também pra caralho, mas ele é mais seco, assim, mais definido. E maior, assim, também, né? Mais largo, as extremidades mais longas. Então, acho que ele ia ficar um Dillashawzinho se ele batesse 8-4. Mas já pensou? Malhadinho convidadíssimo aqui pro nosso podcast também. Já mandei mensagem pra ele, mas não me respondeu. Quem tá perdendo é ele. Então, ó, amigos ouvintes, campanha pro Malhadinho vir gravar aqui com a gente o MMA com Osvaldo. Bota aí na hashtag Vem Malhadinho. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Valeu, tchau, tchau. Valeu.